Boa noite agora sim, Alexandre. Tudo certo? Tudo bem. Olha, Wilkin, prazer imenso. Agradecer de início já o convite do Parque Tecnológico, na sua pessoa, na pessoa do Daniel. E muito honrado de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho desse cenário que a gente tem vivido com a pandemia e especialmente após pandemia. Muito honrado de poder, inclusive, estar aqui compartilhando com vocês esse espaço digital, tecnológico, com um colega que eu tenho uma admiração profunda, que é o Eduardo Nascimento, né, gerente do escritório regional aí em Botucatu, um talento do Sebrae, que eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de São José dos Campos, né, e com quem aprendi e aprendo ainda muito. Tenho certeza que Botucatu está muito bem servido. Ele ganhou um presente de poder assumir uma regional como Botucatu, e acho que Botucatu também ganhou um presente de tê-lo aí à frente da gestão de empreendedorismo através do Sebrae no município. Eu também queria dar uma boa noite aí aos colegas que estavam aqui. Eu estava acompanhando desde o início, muito interessado em entender o ecossistema de Botucatu, que é uma cidade realmente muito bem servida de instituições, né? Uma cidade que tem, de fato, né, uma composição e uma representatividade bastante forte e que com certeza permite pensar em voos maiores, né? A gente não vê essa estrutura de tão boa representação em outras cidades do estado, na maioria delas, e com certeza o Parque Tecnológico é uma delas e desempenha um papel importante nesse ecossistema da cidade e da região, né? Botucatu é uma líder regional, uma cidade importante para a região e com certeza o parque tem um papel importante nesse processo de tecnologia. Então, dada a minha honra em estar aqui com vocês, queria de fato poder falar um pouquinho dessas questões que estão nos cercando, né? Nós estamos aí já há quase 2 anos numa pandemia, né? Algo muito diferente do que a gente tem visto comumente, né? O século passado, esse século, nós obviamente não observamos nada tão sério, tão grave, vimos outros eventos, mas eu queria começar a falar desta pandemia de uma maneira diferente, né? Ela, de fato, ela está dando um tom muito especial para a gente. Essa pandemia, ela, de fato, inaugura o século XXI verdadeiramente. Você sabe que os séculos, eles, né, historicamente, eles têm aí um marco, normalmente, e não é o marco da data, né, da virada lá do 1999 para 2000, de 2090, enfim, não é essa data. Essa data ela é uma referência para a gente, né, é uma referência, né, que nós usamos como um elemento de passagem de um século para outro, de um ano para outro, mas existem fatos mais marcantes que de fato colocam a humanidade num passo adiante e, portanto, às vezes representa a inicialização naquele século de fato. Isso aconteceu, por exemplo, lá no século XX, quando de fato ele começou durante a Primeira Guerra Mundial, né? Foi o grande marco de transformação da sociedade. E nesse século, não há dúvidas de que nós estamos diante do grande evento que está marcando o início do nosso século XXI, que é esta pós-pandemia, né? Então nós estamos nesse momento em um cenário muito marcante, né? Em algo historicamente muito importante, porque de fato daqui para frente nós vamos viver algo diferente de tudo que nós vimos. E é um pouco disso que eu quero explorar aqui com todos vocês, falar um pouco dessas questões. Claro que é um exercício, de fato, muito difícil de ser feito, né? Todos os forecastings nos últimos 2 anos erraram, né? Ninguém acertou, absolutamente ninguém acertou nenhuma previsão feita nos últimos 2 anos, porque, de fato, nós estamos num momento de enorme dificuldade na previsibilidade, né? Nós estamos quase que no escuro para prever aquilo que vai acontecer. Então, nós vamos tentar fazer um exercício aqui, nos baseando em alguns fatos verdadeiros e que vão nos permitir ter algumas reflexões importantes e, portanto, orientar a nossa atuação, a atuação de todos, né, da sociedade, nos próximos períodos, né, no próximo ano, nos próximos 2 anos. E eu queria, só para marcar um pouquinho essa questão relacionada a um fato marcante, no nosso século,
nós tivemos algo bastante interessante, ou tivemos várias situações muito interessantes que foram dando bons indicadores de como é que seria o século, né? E eu queria começar lembrando vocês de um vídeo de alguns anos atrás, né? Os mais velhos vão se recordar dele, os mais novos muito provavelmente já viram esse vídeo, mas é um vídeo clássico, icônico, de 1 minutinho, apenas para fazer o nosso aquecimento daquilo que nós vamos falar na nossa palestra de hoje, né? Esse é o Steve Jobs, né, que todos conhecem. E ele, nesse momento, ele está apresentando algo que seria revolucionário a partir de então. Vamos acompanhar o vídeo aí e a gente fala sobre isso. Pessoal, vocês me ouvem, né? Só me sinalizem aqui no ponto. Parece que a minha apresentação não tá me acompanhando e me parece que eu vou ter que subi-la aqui novamente. Vou interromper o compartilhamento. Me desculpem, a gente vai falar de tecnologia. E a tecnologia tem dado essas pegadinhas a gente. Se não conseguirmos, a gente vai aqui batendo esse papo e, enfim, vamos tocando em todos os assuntos necessários aí nessa discussão do pós-pandemia. Tá? Vocês me desculpem aí, de todo modo a gente vai caminhando aqui com a nossa conversa. Só me sinalizem se retornar, ok? Ok, vamos seguir então, sem apresentação, não vou querer tomar o tempo de vocês. É um papo aqui bastante interessante. A gente ia ter umas imagens aí de apoio, mas o que eu estava mostrando, tentando apresentar aqui para vocês, era um vídeo icônico do Steve Jobs apresentando o iPhone, né? O iPhone que, né, naquela oportunidade, ele de fato revolucionou tudo aquilo que a gente pensava em fazer, né? Revolucionou o modo como nós nos comunicávamos. Ele apresentou pela primeira vez um aparelho, um device touch, né? E antes os celulares todos eles tinham lá um teclado, né? E o Jobs apresentava naquele momento essa inovação, né? Uma tela touch com conexão à internet, e aquilo de fato foi marcante para a gente em vários sentidos, né? Foi marcante para a gente do ponto de vista de uma mudança de comportamentos, de uma inicialização de toda uma indústria, né? Nós começamos a aprender a fazer diferente, a nos comunicarmos, e hoje a gente até brinca, né? Vocês devem brincar aí, porque o telefone hoje, nós nos esquecemos até que ele faz ligações, né? Que nós podemos usá-lo para ligações. Então, o Jobs, quando apresentou isso, estava de fato fazendo um marco de tempo, né? Ele estava marcando uma mudança comportamental. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui agora, né? Bom, então, entendendo que o século XXI está começando nesse momento com esta pandemia, vale a pena a gente entender um pouco, né, daquilo que de fato tem sido marcante nesse processo, né? E aí eu vou utilizar aqui várias pesquisas, várias fontes de informação e tentar fazer uma curadoria recortando informações que façam sentido, né, e que de fato nos permitam ter uma avaliação mais crítica, né? Entendendo então que a pandemia é um marco da virada, nós precisamos entender que isso afeta as pessoas, né? Basicamente nós estamos falando de um acontecimento mundial que interferiu diretamente no dia a dia das pessoas, no humor das pessoas, no emocional das pessoas, e claro, traz medo, né? E esse é um dos comportamentos, né? O medo ficou muito latente, muitas pessoas perderam parentes, amigos, muitas pessoas morreram, e obviamente isso leva ao medo. E o medo, obviamente, leva a uma retração. Porém, é interessante dizer que, ao mesmo tempo que o medo é um importante sentimento presente hoje, né, e que nós temos visto aí em todas as pesquisas, ao mesmo tempo nós temos observado um otimismo, né? As pessoas têm olhado para o futuro com otimismo, né? Já que nós perdemos tanta coisa, já que nós estamos aqui, de fato, com tantas dificuldades e perdendo pessoas próximas, enfim, vamos olhar de uma forma diferente para o futuro. Então, esses dois sentimentos eles têm sido vistos e observados, né? O de medo e o de otimismo como principais sentimentos, né? Nós observamos também, durante a pandemia, uma consolidação né, de situações que envolvam a adoção das tecnologias, especialmente as digitais, né? Nós observamos uma aceleração digital enorme em todos os aspectos, né? As empresas aceleraram a sua
a sua transformação, as pessoas passaram a se utilizar de recursos de uma forma mais contundente do ponto de vista digital, então acelerou-se o delivery, por exemplo, acelerou-se a compra no e-commerce, né? Muitas pessoas iniciaram esse processo de consumo no online durante a pandemia, mas nós tivemos também a consolidação do trabalho remoto, né? De transmissão de conteúdo do ponto de vista remoto e, portanto, os EADs também se consolidaram enormemente nesse processo. Essa grande expansão do e-commerce, ela foi notada nos números de vendas. Percebemos aí que há 2 anos antes da pandemia, o e-commerce representava 4% do total de vendas no varejo e já batemos 14% no pico, né, durante o ano. Hoje estamos aí com média de 11%, o que mostra uma expansão enorme. E lembrando que na China, né, o e-commerce bateu 51% no volume total de vendas do varejo, né, o que mostra que a gente ainda deve ter um caminho longo aí para percorrer no processo de digitalização, especialmente do consumo, né, dos processos de compra. E nós, né, no momento em de fazer reflexão, no momento em de olhar mais para as questões fundamentais da vida, ampliamos a valorização pelo ESG, né? O ESG, que é o Environmental, Social and Government, ele passou a ter um outro patamar de valorização, tanto dado pelas empresas, mas também pelos consumidores, né? Os consumidores começaram a olhar diferente para o seu ambiente, e eu vi aqui muitos colegas se referindo às questões de sustentabilidade, não só econômica, mas também como ambiental. Então, eu entendo que em Botucatu haja, de fato, essa preocupação, e isto é algo que veio, de fato, muito forte no comportamento das pessoas, mas também na visão das pessoas em relação, e na cobrança, claro, das pessoas em relação às atividades governamentais em relação ao ESG, e também das empresas, né? As empresas, as grandes, as médias e as pequenas empresas terão que olhar cada vez mais para as suas iniciativas de ESG, porque o consumo dos seus produtos e serviços estará dependendo das suas certificações, da sua atuação nestas três vertentes, nesses 3 vetores. Né? E claro que a gente acabou gerando uma série de movimentos dados pelas pessoas comuns, né? Muitos aprenderam durante a pandemia a fazer coisas diferentes, né? Desde cozinhar, desde tentar uma atividade de artesanato, enfim, nós fomos aos poucos desenvolvendo novas habilidades e testando durante a pandemia estas habilidades. E isso tem muito a ver também com as perspectivas de inclusão produtiva. Ao mesmo tempo que nós tivemos aí um enorme aumento do desemprego, né, baseado na pandemia, nós também olhamos para esta possibilidade do faça você mesmo como uma das possibilidades da inclusão produtiva e, claro, aportadas através do empreendedorismo. E aqui eu abro o tema do empreendedorismo justamente para que a gente possa ter aí um papo ligado a esta questão, e eu vou caminhar para cá. Deixa eu só fazer uma atualização aqui para ver se a gente, de fato, melhora aqui a minha visão. Agora sim, com a tela grande. Vamos lá. Então, nós falamos aqui de questões que alteraram o dia a dia, né? E veja, e estas questões todas, né, fruto desta influência da pandemia, elas vêm acompanhadas de algumas outras questões muito importantes nesse momento, que não dá para tirar da avaliação de cenário. E basicamente porque neste momento nós estamos falando numa expansão das nossas fronteiras, né? A humanidade está testando a expansão das suas fronteiras. No século XXI, junto com a pandemia, está trazendo 2 grandes novas perspectivas de expansão, né, em 2 vertentes. Né? A primeira, muito consistente, é a fronteira espacial. Né? E Botucatu tem aí o Parque Tecnológico, não há dúvida de que isso tem influência direta na cidade. Né? Todo o processo que está acontecendo através das 3 grandes empresas diretamente ligadas a 3 grandes empreendedores, né? A Blue Origin, através do dono da Amazon, Jeff Bezos,
a Virgin Galactic, através do seu proprietário Richard Branson, e a SpaceX, através do Elon Musk, todos numa corrida de desenvolvimento e de exploração espacial com vieses diferentes. E isso significa uma nova fronteira, né? E aí, é claro, precisamos lembrar que quando o homem pisou a Lua, não é apenas um passo dado, né? Alguém pisando na Lua, significava de fato uma fronteira vencida, que traz junto com ela uma série de novas inovações, né? Necessariamente porque, especialmente na questão da tecnologia, isso trouxe uma série de produtos, de serviços, de visão de mundo diferentes. E muito provavelmente nós estamos também observando isso nesse momento, nesta corrida, poderíamos até chamar desta forma, né, uma corrida espacial, com foco na exploração de outros planetas, né, com foco na possibilidade de explorarmos a vida humana nesses planetas, e isso traz, inclusive, uma outra questão importante, uma outra fronteira a ser utilizada, já quase vencida e utilizada, que é a cyberneogênese. Né? A cyberneogênese tem a ver com o momento que nós estamos no domínio das questões relacionadas à exploração das pesquisas de DNA, enfim, né, do nosso domínio dessas temáticas genéticas, e que vão permitir a gente explorar planetas que, obviamente, hoje não tem condição de ter vida. Né? E é essa fronteira que já tem aí a sua grande curva de desenvolvimento e de aprendizado já praticamente no seu fim, então que agora se inicia aí um momento de utilização destas técnicas e destas tecnologias. Então, esta grande fronteira, certamente vai interferir diretamente no dia a dia, né, de todas as pessoas no mundo, e certamente no dia a dia daqueles que estão mais envolvidos com os temas tecnológicos, e as empresas que estão dentro desse ecossistema certamente vão ser também muito absorvidas. E claro, aqui a gente apresenta uma enorme cadeia de oportunidades, né? Aliás, cadeias de oportunidades nesse aspecto. Bom, então essa é uma fronteira, né? A segunda fronteira, que também bastante importante e interessante, é o que recentemente aconteceu. Eu ia passar um vídeo para vocês para marcar isso, mas acho que dá para a gente falar por aqui, né? Que é o metaverso. Né? Nós estamos, de fato, no momento, e recentemente o Mark Zuckerberg apresentou o metaverso, né, da companhia, que era Facebook e se tornou Meta, e que traz, né, e que é um movimento que consolida algumas tendências e que vai apresentar também uma série de cadeias de oportunidades que antes estavam ou adormecidas, ou que a gente não tinha entendido ainda o potencial. Né? Então, quando o Mark Zuckerberg apresenta a sua plataforma de metaverso, ele apresenta uma nova fronteira, né? É uma segunda nova fronteira para a humanidade, porque nós vamos começar a operar dentro de um novo ambiente, vamos começar a conviver dentro de um novo ambiente, conviver do ponto de vista humano, né, através da tecnologia, mas também conviver com as empresas e com o ambiente econômico. Né? Então, nós estamos abrindo, de fato, né, uma outra era do ponto de vista de oportunidades e de desenvolvimento econômico, social, né, e tudo aquilo que vem depois disso, né, ou vem com isso. Né? E veja, isso é algo que já está acontecendo, né? Efetivamente já está acontecendo. Estas duas novas fronteiras, e nesse caso o metaverso, se você der uma googada, você vai ver coisas incríveis acontecendo. Por exemplo, que são derivativas desta expansão online, que não começou agora, né, mas que está se consolidando, como, por exemplo, recentemente nós tivemos aí um NFT, né, que é uma imagem, um NFT de um iate de luxo que foi vendido a 3.600.000 reais no ambiente do Sandbox. Né? Então veja você que um desenho, um ícone de um iate de luxo, né, que é utilizado num jogo, alcançou a cifra de venda de 3,6 milhões. Então isso consolida
a visão de que o online começou a ser um ambiente também de negócios, e um ambiente em que as pessoas estão, onde tem tráfego qualificado, e se tem tráfego qualificado de pessoas, as marcas e as empresas vão começar a pagar, a querer se posicionar, a querer transformar isso nas suas vitrines, né? Nós tivemos também um terreno virtual, terreno de 566 metros quadrados, que foi vendido a 13 milhões e 400 mil reais na plataforma do CenturyLand, né? E isso de fato reforça, né? E a plataforma vai lotear, e ela está abrindo a perspectiva de você comprar o seu terreno, montar a sua estrutura virtual. E veja, o próprio Sebrae esse ano também inaugurou o seu metaverso, que nós chamamos aqui de Sebrae Experience, e trouxemos para essa inauguração o principal evento do Sebrae em São Paulo, que é a Feira do Empreendedor, e nós tivemos aí, só para vocês terem uma ideia, uma captação de recursos, de receitas de patrocínios, né, de grandes empresas patrocinadoras na ordem de 1,7 milhão de reais. Né, e tivemos, inclusive, a maior cota de patrocínio vendida para uma empresa privada no Brasil para um evento de negócios online, né, que foi para Americanas, para o marketplace da Americanas, né, no valor de 450 mil reais, e foi portanto, uma fronteira que nós conseguimos aí ultrapassar, né? Mas isso tudo de forma a mostrar que este metaverso, que o digital e que a vida no digital e que os espaços e vitrines disponíveis no digital, eles estão se consolidando e irão representar, de fato, esta nova fronteira que toda essa questão do metaverso nos apresenta. Tá? E aí a gente tem que falar um pouquinho, né, do consumidor, né? Vamos falar um pouco das questões econômicas voltadas ao consumidor. Nós temos aí uma alteração, como eu disse, lá nos hábitos das pessoas, e, portanto, isso se reflete no consumo, né? Nós, como os consumidores, nós tivemos, de fato, testamos, como eu falei, por exemplo, o e-commerce, que cresceu muito, nós começamos a valorizar questões diferentes, né? A mudar e a refinar nossa visão sobre vários aspectos, né? E a pandemia, portanto, ela certamente estimulou a revisão de valores pessoais, né? Cada um de nós fez, de fato, esta revisão, né? O que é que vale a pena na vida, né? Como é que eu me posiciono como pessoa, ao que eu, de fato, devo dar valor, né? A pandemia nos levou a pensar mais no próximo, nos outros, né? A pensar mais na saúde, a pensar mais na amizade, enfim, né? Ela nos permitiu uma reflexão daquilo que é essencial para a vida. E ela, de fato, ela gerou e tem estimulado um consumo mais consciente, né? As pessoas estão, de fato, um pouco mais preocupadas, como eu falei lá atrás da questão do ESG, elas estão mais conscientes em relação às questões ambientais, a geração de carbono, as pegadas que cada empresa tem deixado, enfim, e também o seu papel nesse processo, né? Elas estão, de fato, valorizando a experiência como nunca, seja a experiência física, no processo de compra física, mas também no processo de compra virtual, né? E nesta jornada de compra virtual, eles se tornaram, os consumidores, nós consumidores, nos tornamos omni-buyers, ou seja, nós adquirimos a habilidade de comprar em qualquer canal, seja ele físico, seja ele virtual, e a gente opera com o processo de entrega também dentro deste sentimento de omni-buyer. Então a gente pode comprar online, retirar na loja, a gente pode comprar na loja e receber em casa, enfim, né? A gente passou a ter todo o domínio, a ser a entidade mais poderosa no processo, especialmente de varejo, né, de consumo, porque agora a gente utiliza todos os canais possíveis, né? Nós começamos a experimentar com a pandemia o consumo mais localizado, o consumo daquele empreendedor, muitas vezes de menor porte, né, o MEI, a MEI-EPP, que está mais ali no meu bairro, né, independente se é um grande centro ou um pequeno centro, uma pequena cidade, mas começamos a valorizar aquele empreendedor que está próximo de mim, começamos a comprar, né, sem, obviamente, deixar de olhar as oportunidades no comércio eletrônico, que, como eu disse, cresceu bastante. Então, hoje nós podemos dizer que, dentro desta revisão de valores de comportamento,
hoje as pessoas pensam de forma local, né? Olho o que está acontecendo no mundo, mas também valorizo aquele pequeno empreendedor, aquela compra que eu posso fazer no meu bairro, no meu quarteirão e na minha cidade, né? E claro, nós tivemos aí uma expansão enorme das questões relacionadas a descobertas, né, ao aprendizado, né, a tentar aprender coisas novas, né, a consumir isso pela internet. Veja que as pessoas, a gente tem várias pesquisas, né, eu vou citar alguns dados aqui de uma pesquisa da Ernst Young, feita agora em 2021, né, sobre as mudanças dos hábitos de consumo dos brasileiros, né, a pesquisa de fevereiro desse ano. Eles, por exemplo, 69% dos brasileiros disseram que pretendiam diminuir as visitas às lojas físicas, né? Então você vê o potencial do crescimento do e-commerce. 65% disseram que queriam comprar somente o essencial. E aí a questão do consumo mais consciente, né? E claro, isso somado às questões econômicas, né? Que aí, né, estamos sofrendo aí com um PIB negativo, enfim, com desemprego, né, com a inflação, né, isso de fato coloca as pessoas mais preocupadas, isso tem uma retração, mas isso também se juntou ao pensamento do consumo mais consciente. Né, e 63% disseram que iriam gastar menos em itens não essenciais, né, então uma visão de consumismo um pouco mais equilibrada nesse aspecto. Então são só isso para ilustrar esta mudança que nós tivemos no consumidor, né? Então nós temos uma mudança de cenário mundial com abertura de grandes frentes de desenvolvimento, tivemos uma mudança de comportamento dos consumidores, né? E certamente nós vamos já falar de uma outra mudança necessária, né? Mas essas mudanças de comportamento, elas de fato estão significando uma mudança na jornada, né? Na jornada de vida, na jornada de consumo, né? E que eu tenho nominado de jornada do propósito, né? As pessoas de fato estão olhando para as questões de consumo mais por seu propósito e menos pelas questões relacionadas ao consumismo desenfreado, né? Então, antes, como é que era, né? As pessoas e as empresas tinham que abordar os seus consumidores, oferecendo o produto certo, né, sempre isso, para o cliente certo, no momento certo, pelos canais certos, né? Esse era o mantra, né, de quem quisesse obter sucesso numa atividade comercial, né, atuando fortemente na jornada de compra desse cliente. Como a jornada ela não é mais de compra, é uma jornada de propósito, isso mudou. Isso mudou para o quê, né? Como é que deve ser agora? Na visão do consumidor, tem que fazer sentido para ele, né? Para a comunidade dele e para o planeta, né? Então ele está olhando o consumo nesta jornada de propósito, não só para si, mas ele está olhando para o que esta ação de consumo, ela de fato impacta o seu ambiente mais próximo e, obviamente, o seu ambiente mais distante, que é o planeta, né? De fato, isso tudo se reflete nas questões de necessidade de personalização, de customização, né, cada vez mais, e aqui a gente, claro, não tem como deixar de fora toda a temática do Big Data, né, de dados, da transformação dos dados em informação. Não dá para ser empreendedor hoje né, sem se deparar com as questões relacionadas a dados, né, isso é impossível, né, hoje a gente, de fato, tem muita geração, muito tráfego de dados, vindo de todos os lados, né, desde daquele tráfego e daquela informação que vem, por exemplo, das redes sociais, né, hoje, de forma muito democrática, um pequeno negócio consegue ter uma boa exposição e ser muito cirúrgico utilizando os algoritmos do Facebook, por exemplo, né, ou do Instagram, ou enfim, das outras mídias digitais, consegue fazer isso de forma muito barata do ponto de vista, né, de patamares de valores, o que antes não era possível, né, um pequeno negócio antes não tinha exposição de mídia, porque a mídia era uma mídia canhão, né, TV, rádios, né, ela era menos cirúrgica, então as mídias digitais democratizaram esse acesso dos pequenos à comunicação, e ela democratizou por conta da questão da oferta de dados, da cirurgia de dados, né, podendo oferecer o produto certo, ao cliente certo, no momento certo, né, e, portanto, de forma mais barata.
né, porque era muito cirúrgico esse processo. Então, isso é algo que veio para ficar e todo empreendedor precisa começar a saber lidar com isso, né? E a gente se depara aí no Sebrae todos os dias com empreendedores que ainda têm dificuldade de utilizar os dados para fazer a gestão do seu negócio, né? E muitas vezes ele tem os dados, mas ele não transforma em informação e também não transforma em decisão, né? Isso é um processo de cruzada aí que o Sebrae tem feito diariamente aí com seus clientes. Nós temos, obviamente, uma outra questão, uma situação muito importante, que é a comunicação integrada em multicanal, né? Então, hoje, a gente, utilizando a nuvem, né, como base de referência né, de repositório de dados, e vários gadgets, né, o computador, o celular, enfim, e nós vamos entrar agora, né, fortemente no IoT, né, mais do que nunca, especialmente porque nós, como nova fronteira, nós temos aí no próximo ano o início do desenvolvimento do 5G, né? Então o 5G ele vem para de fato ser um dos marcos de mudança da nossa forma de pensar. Veja que, por exemplo, hoje aqui a gente teve alguma dificuldade aí de conexão, às vezes para mim aqui sumia e com o 5G isso em tese não vai acontecer mais, né? Isso também vai permitir uma alta transição de dados, né, via internet, que vai permitir você ter os automóveis autônomos rodando mais livremente, em maior escala, você vai ter os produtos na sua casa todos conectados. Isso já existe hoje, mas nós vamos ampliar a escala disso, a qualidade disso, e nós vamos tirar as barreiras, né? Nós vamos tirar o atrito que ainda existe por conta de algumas dificuldades de conexão, né? E aí vocês vão contabilizando o enorme potencial de desenvolvimento de negócios, né, de ingresso em negócios e também da melhoria dos negócios, além da sua atualização, é claro, né? Nós vamos ter a descoberta e aprendizado de experiência em multicanal, né? Então, continuaremos aí muito fortemente querendo entender como é que todos os canais disponíveis podem nos oferecer uma evolução pessoal, né, de educação ou de informação, e como eu falei, o próprio ESG veio muito forte, veio para ficar e fará parte do nosso dia a dia. Então, são questões que envolvem diretamente aí os pequenos negócios, né, envolvem os ecossistemas, né, os ecossistemas estarão completamente transformados a partir né, já estão sendo, mas cada vez mais rapidamente, né, uma curva de crescimento em progressão geométrica, com certeza, em função dessas questões que eu tenho apresentado, né? Então, se eu tenho, né, e aí a gente vai caminhar para a conclusão, se eu tenho um cenário que me apresenta enormes oportunidades e que está muito mudado em função da pandemia e dessas novas fronteiras, se eu tenho um consumidor que também está alterando o seu modo de pensar, a sua maneira de consumir, né, iniciando a sua jornada de propósito e não só uma jornada de compra, né? O que é que o empreendedor ele precisa fazer, né? Ele, de fato, ele não vai obter resultados diferentes, ele, mais que isso, ele vai ser engolido por essas mudanças se ele não tiver algumas habilidades, né, para esse novo período. Então, o empreendedor, seja ele pequeno, seja ele grande, e seja ele intraempreendedor, né, aquele que tem uma atitude empreendedora, mas trabalha para uma empresa, é um colaborador de uma empresa, de uma instituição, se ele não trouxer algumas habilidades para esse momento, ele vai ter maior dificuldade, né? E quais são essas habilidades, né? A primeira delas, né, a sua capacidade de inovação, ou no mínimo a sua disposição em sair da zona de conforto, em aprender, né, em pivotar, né? Não é à toa que nós estamos na era das metodologias ágeis, né, e uma das palavrinhas que são utilizadas em metodologias ágeis é o pivô, né, é o pivotar. E isso, obviamente, tem muito a ver com a inovação, com a necessidade de mudar o negócio, de estabelecer um ponto de flexão para uma alteração no seu modelo de negócio, né, e todos os negócios vão ser afetados com tudo isso que eu apresentei no início. É necessário, e isso requer comportamento, né? É muito mais fácil você fazer do jeito que você está acostumado a fazer, né? Em todos os sentidos. E é muito difícil você tentar fazer diferente. Então, esse é um grande desafio para os empreendedores, né? A sua capacidade de inovação.
E aí vem um outro item, são 4, na minha opinião, de todos os comportamentos empreendedores, eu acho que 4 são os mais importantes nesse momento. O segundo é a capacidade de liderança, né? De conexão, né? De networking, mas esta liderança ela tem aspectos muito diferentes do que era a liderança no período anterior, no período pré-pandemia, até o final do século passado, né? Não é mais uma liderança heróica, né? É uma liderança que tem até uma técnica para isso, que é uma liderança open, né? Uma liderança de mente coletiva, não é mais aquela liderança do chefe e do CEO, né? E do gerente herói, né? Do gestor herói, que bate no peito e decide rapidamente, né? E que resolve todos os problemas e que é obrigado a resolver todos os problemas. Não, esse perfil ele não cabe mais nesse momento. Esse é um momento de mente coletiva, é um momento em que todos são muito mais inteligentes, muito mais fortes do que apenas um decidindo, pensando, né? E esse líder ele tem que ter essa noção, ele tem que ter essa consciência, ele tem que trazer as técnicas de gestão em liderança open, né? Até porque a molecada que vem aí, né? Os estudantes, eles querem voz ativa, né? Eles têm um comportamento, um approach diferente em relação ao seu trabalho, né? Porque têm sido criados assim, e eles querem espaço para ter a sua voz, né? Então, vai requerer dos líderes uma mudança de postura. Terceiro lugar, a capacidade de analisar e decidir, especialmente aquela que eu disse em relação à análise de dados, né? E a transformação disso em informação e decisão, né? Ele vai ter que entender onde é que esses dados estão. Quando eles não estão disponíveis, vai ter que implantar no seu negócio, na sua vida, a captação desses dados, né? E a gestão desses dados, né? De forma que elas, de fato, permitam operar decisões mais precisas, mais cirúrgicas. E, por fim, e que é, para mim, a mais importante, a mais clara, né, para esse novo momento, é a capacidade de comunicação, tá? Para aqueles que são empretecos e estão me acompanhando, os empretecos têm ali três grandes áreas, né? A gente aprende dentro das características de comportamento empreendedor, e eu vou extrair aqui do conjunto de características de poder, né? Que é a sua capacidade de influenciar, né? De vender o seu peixe. Eu vou trazer essa capacidade de comunicação. E essa capacidade de comunicação, ela se dá de uma forma diferente do que era, né? Ela é uma capacidade de comunicação multimídia, né? Quantos empreendedores, inclusive, especialmente os pequenos, não tiveram que aprender a, por exemplo, fazer lives para vender os seus produtos, para expor os seus produtos, né? Eu vi muitas lives de pequenos negócios, pequenos empreendedores, desde lojistas de calçado e vestuário, até proprietários de pizzaria, né? Fazendo lives, tendo que administrar a sua capacidade de comunicação, em estabelecer uma conversa com o seu público, né, em poder expor isso de forma correta. Isso tem, né, técnicas e técnicas para serem assimiladas, para que você tenha eficiência nisso, mas isso também requer a sua capacidade de comunicação no dia a dia, a sua capacidade de estabelecer um networking, a sua capacidade de estabelecer a sua rede de contato e de estar presente e ter voz ativa dentro da sua comunidade, né? Então, esta para mim é a principal habilidade e que vai ser mais requerida nesse momento em que você tem uma democratização das vitrines, em que você tem, né, claro, um esforço de dificuldade multicanal, porque você vai ter que explorar o seu negócio em muitos canais. Essa habilidade de comunicação, ela vai ser, de fato, cada vez mais requerida. E aí eu vou, de fato, concluindo, só resgatando, então, o mundo mudou, né? O consumidor mudou, o empreendedor precisa mudar, precisa estar atento às necessidades de mudança das suas características de comportamento. Então, espero que com essas informações e enfim, com essa visão que eu trago aqui, né, de curadoria daquilo tudo que a gente tem visto aí, aqueles que nos acompanham possam ter tido alguns insights, possam ter entendido um pouco para onde caminhar, né? A ideia aqui era oferecer esses insights para que a gente entre, de fato, muito consciente nesse pós-pandemia e aproveitando as grandes oportunidades que a pós-pandemia está nos oferecendo. Então, desde já agradeço a todos, especialmente aos colegas do parque, né, e aqueles que nos acompanharam até agora.
Alexandre, agradecer pela sua contribuição. Eu acho que valeu a pena para quem está nos acompanhando poder entender um pouquinho sobre comportamento empreendedor, sobre omnichannel, sobre e-commerce, sobre comunicação integrada. Acho que você deu uma pincelada e um pouquinho de cada coisa e engrandeceu para todo mundo, né? Agradeço pelo seu tempo e por ter aceitado o convite de imediato do parque e estar fazendo parte desse dia de hoje, né? Faço convite para que esteja aqui no evento pessoalmente conosco, tá bom? Fica aqui. Claro, vai ser um grande prazer, viu, Daniel? Maravilha. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. E também faço aqui meus agradecimentos e considerações finais, né? Novamente a Paula Lima, ao Fábio Leite, ao Fábio Rocha, ao Eduardo Nascimento, ao Leandro Amaral e a condução do professor Wilken. E peço a todos para que possam acompanhar o nosso evento amanhã, entrando pelo site www.parquedtu.org.br